E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar o nosso assunto sobre o movimento. Propriamente dito, a gente vai falar sobre o movimento hoje. Sem mais delongas, eu falei no episódio anterior sobre os filósofos físicos. Falei o mais importante, porque existem outras coisas também. Porque os filósofos físicos, eles falaram também sobre a questão do átomo, esse tipo de coisa, que a gente não vai falar muito aqui, porque isso é interessante para a parte de química. O mais interessante aqui na questão da física é a ideia do movimento, tá certo? Para a gente conseguir entender mais sobre essa primeira parte, que é a cinemática. Dito isso, a gente viu duas partes muito importantes, que era o quê? O movimento e o repouso. Então toda a teoria da mecânica antiga, a mais antiga mesmo, vinha desses dois pontos, o movimento e o repouso. E Newton, ele percebeu que a ideia de movimento e repouso tinha um problema, que era a seguinte questão: em relação a quê? Essa foi a grande pergunta que Newton fez. Beleza, é movimento e repouso em relação ao quê? Parece algo muito simples, mas isso mudou a forma que como a mecânica é vista, porque aí nós criamos aquilo que nós chamamos de movimento e repouso relativo, que vai ser o nosso primeiro assunto que a gente vai falar aqui dentro propriamente da física, que é o movimento relativo em relação ao quê? Então vamos abrir agora a ideia de Newton, tá ok? Nós temos como ideia principal que a força, ela altera o movimento, mas ela não faz o movimento. Ela pode alterar o movimento. Outra ideia, essa foi outra ideia muito importante de Newton, porque ele deu os primeiros passos para aquilo que nós chamamos de inércia. Mas isso fica para outro papo. A ideia aqui é que a força altera o movimento, mas ele não cria o movimento. Aí a gente tem o Arquimedes, tal, que eu não vou falar muito aqui, porque eu vou falar sobre ele dentro da parte de filosofia. Então aqui eu só vou dizer que Arquimedes, ele também trabalhou muito com a mecânica, com a questão do impulso, porque ele fazia aquelas catapultas fodidas, mano. E também tem o problema do rei, que também é interessante, que a gente vai falar muito sobre isso na questão dos fluidos. Então é interessante que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele em momentos oportunos, quando a gente for falar sobre hidrodinâmica e a hidrostática, esse tipo de coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre Arquimedes. Mas enfim, vamos nos voltar agora sobre a ideia de Newton. Olha só que ponto interessante aqui. O conceito de movimento e de repouso, ele é relativo. Aí você deve pensar, puta, mano, de novo esse negócio de relatividade, mano, tá tudo relativo hoje em dia nessa caralha, nada mais é eterno, não sei o que. Bom, vamos por partes nessa ideia dele. Dizer que um determinado objeto está em movimento ou em repouso depende de onde ele está sendo observado. Isso aqui é um ponto interessante. Você já parou para pensar nessa ideia de referencial? É o que nós chamamos de referencial inercial, que seria o referencial que está parado em relação a alguma coisa, como por exemplo, um carro em movimento. Se a gente botar um carro em movimento e a gente trocar o referencial ou falar que o referencial é em relação a um ponto diferente do dele, ele vai estar em movimento. Mas agora, se o referencial for a pessoa que está dentro do carro, as pessoas que vão parecer estar em movimento. Olha que coisa estranha, não é? Mas acontece. Porque existe um referencial, como por exemplo também um avião. No avião, por exemplo, vai parecer o quê? Você está o avião, se uma pessoa vê um avião, ele vai estar em movimento. Mas agora, se você estiver dentro do avião, vai parecer que as coisas que estão fora estão se movendo e você está parado. Essa é a ideia geral. Vamos continuar. Se alguém observa o objeto, esse alguém será chamado de observador. Vejamos um exemplo inicial. Um caminhão passa numa rua carregando uma enorme pedra na sua carroceria. Sentado numa cadeira sobre a carroceria está um garoto, e na rua encostado em um poste que está um rapaz. Se a gente fizer o referencial, por exemplo, no garoto, muda. Se a gente mudar, por exemplo, do garoto para um rapaz,
nós mudamos o referencial inicial e para um e para outro, um vai estar em movimento e outro vai estar em repouso. Isso daqui é uma ideia muito interessante, porque para o garoto que está sentado lá, ele está em repouso, mas para o rapaz que está no poste, o garoto ele está em movimento. Olha que coisa louca. E isso aqui enriqueceu a área da mecânica. Essa ideia da referência, do referencial inicial, porque a gente tinha o quê? Antigamente a gente tinha a mecânica de Aristóteles, que ela não resolvia muitos problemas. Na realidade, ela trazia problemas, porque através do movimento relativo a gente pôde chegar a entender o porquê. Por exemplo, a gente pula e o mundo nos gira e a gente cai na água. Não tem um teletransporte automático, porque se fosse para a gente entender a mecânica na forma que Aristóteles falava, se a gente pulasse, a gente tinha um teletransporte automático, pela ideia dele, simplesmente porque não tem força para a gente acompanhar, porque a força da Terra tá andando lá de boa, aí a gente, como tá no pé na Terra, a gente vai se movimentando junto com a Terra, mas a partir do momento que a gente pula, por exemplo, não existe mais força, ou seja, a Terra vai-se embora e deixa a gente lá, ou seja, um teletransporte automático. Então por isso que era difícil acreditar em uma Terra que gira nessa época, do que? Da mecânica feita pelo pessoal dessa época aí. Aí Newton chegou e falou sobre esse movimento relativo, esse tipo de coisa. Aí deu para entender outro fenômeno muito importante, que é o movimento compartilhado. Mais para frente eu ia dar essa ideia para vocês aí, fazer que nem aquele bicho lá. Ó pai, eu não ia dar ideia não, mas dando a ideia, moiou pai. Quando você tá no ônibus, isso aqui é importante para você entender como é que funciona o movimento compartilhado. Você vai sentir quando ele está, por exemplo, em velocidade constante, você não vai sentir nada. Agora, quer saber a hora que você vai sentir alguma coisa? É quando ele fizer uma curva. Por quê? Porque teve uma força alterando o movimento. Aí você vai sentir essa força. Ou seja, enquanto o movimento é compartilhado, ele não é sentido. O movimento, quando ele está, como o Newton próprio fala, quando existe uma constância no movimento, que é o primeiro movimento, que é o movimento uniforme, a velocidade ela não é sentida. Isso responde muitas coisas, como por exemplo, o porquê que a gente não sente a Terra se movendo, entre outros fenômenos também. Ou seja, essa ideia de Newton foi essas duas ideias aqui são extremamente importantes para você entender como a mecânica e a cinemática elas funcionam, que é o primeiro tópico que a gente vai falar aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque nós falaremos mais sobre ela na parte de dinâmica, que aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre forças, etc. Mas aqui a gente vai começar com a cinemática, então a gente só vai entender só sobre o movimento relativo, tá ok? Outro ponto interessante agora para a gente falar. O porquê que a gente começou com a ideia do movimento. Porque o movimento é uma das forças mais importantes do universo, cara. Eu nem é a questão de falar uma força, eu até falei errado. Não é uma questão de força o movimento. Porque vamos dizer que o movimento seria, vamos colocar assim no sentido mais fácil, seria uma ideia, vamos dizer assim. A força, vamos tirar a força da jogada, melhor tirar a força da jogada. Vamos pensar que o movimento ele tenha sido a ideia que mais fez as pessoas pensarem. Eu vou deixar aqui bem bruto mesmo o negócio, tirar o physiquez do negócio e vamos imaginar o movimento, tá ok? Quantas pessoas já pensaram no movimento? Se a gente parar para pensar, os primeiros filósofos já estavam falando sobre isso daí. Seja o movimento da vida, o caralho, a quatro, mas sempre era a questão do movimento. Existem outros assim que foram mais sagazes, assistiram muito QAB e foram mais sagazes e começaram a notar uma certa lógica em cima disso daí. E eles foram montando uma forma matemática de tentar resolver esse problema. E foi aí que eles bateram com uma coisa que a gente conhece hoje como velocidade. Se a gente tem um movimento, que ora ele é movimento propriamente dito e outra hora ele é repouso, então como é que a gente vai definir essa variação desse movimento? Que hora está em repouso, outra hora está em movimento. Então aí a gente vai ter a primeira ideia sobre o que nós chamamos de velocidade, que está atrelado com a ideia de trajetória que vamos ver no futuro. Aqui a gente já falou sobre o movimento relativo e agora a gente está indo para a ideia principal do movimento, que é entender a velocidade, que a gente já aprofundou um pouquinho mais. Saímos do movimento para a velocidade. Bom, beleza. A gente chegou à velocidade. Deve existir alguma coisa
que seja uma variação do movimento. Mas como a gente vai medir? Então eu estou fazendo um trabalho aqui bem investigativo. Prestem atenção. Eu estou ensinando vocês a pensar, parar de seguir, como eu sempre falo aqui, parar de seguir ideologia, parar de seguir aquilo que você acha que sabe e estar aberto a investigar o mundo à sua volta, como a maioria dos filósofos faziam antigamente. Investigar a verdade, investigar o mundo. E para se investigar o mundo, você precisa fazer que nem o mestre Miyagi lá no filme do Karate Kid. Você precisa estar apto a aprender novas coisas, estar aberto a aprender. Mas se você tiver preconceito, esse tipo de coisa, não adianta. Você não vai conseguir aprender nada. Continuando, eles pensaram, existe algo, a gente pode dar um nome para esse algo de velocidade, mas como a gente vai chegar até esse ponto? Aí é que entra a matemática. Se existe, vamos lá, vamos voltar ao papo lá de Parmênides, que ele falava que existe algo que é e o que não é. Uma ideia assim que a gente pode tirar dessas coisinhas minúsculas aqui, tanto de Parmênides quanto daquele boy, o Zenão da época dele, que foi o mais baba-ovo dele, a gente vai tirar a ideia de proporcionalidade. E a proporcionalidade de Aquiles ela é perfeita, porque ela fala o quê? Sobre uma trajetória, e essa trajetória ela muda conforme alguma coisa. Opa! Parece que achamos aqui algo chamado equação paramétrica. Mesmo que seja algo bem primata, mas aqui a gente já vê a primeira equação paramétrica, porque algo varia em relação a alguma coisa, e existem os parâmetros. Quais seriam esses parâmetros? É a próxima etapa da nossa investigação. É aí que a gente encontra outro carinha que está sempre lá. Alguns odeiam, outros amam e outros também querem burlar, que é o tempo. Então quando a gente tem algo que ele varia, ele está variando em relação ao quê? Lembre-se da questão do referencial que eu falei para vocês outrora, que é o quê? Ele está mudando conforme o que? Aí entra o nosso querido Heráclito de Éfeso. Está variando conforme o tempo. Porque ele dizia o quê? Que uma coisa ela não volta a ser. Porque já foi, já passou. Então em determinado trajeto, por exemplo, de um rio, ele não volta duas vezes. Porque existe uma trajetória que está ocorrendo ali. E essa trajetória pode ser definida através de instantes de tempo. Aqui nós temos os dois personagens principais dessa coisa. A relação que existe entre o movimento e a relação que existe com o tempo. E nós aprendemos na nossa primeira aula de matemática que quando nós queremos relacionar dois objetos e fazer com que eles sejam divididos de formas iguais, nós vamos usar o que, galera? Nós vamos usar uma divisão quando nós queremos chegar ao coeficiente. Isso é coisa da primeira aula. Ou seja, nós estamos usando aqui conceitos que já foram passados anteriormente, como eu já disse para vocês. A investigação, ela depende do pensar. Você estar livre para pensar. Ou seja, eu consegui descrever para vocês a primeira equação cinemática através do que? Da investigação. Ou seja, então o movimento dividido pelo tempo, ele gera um coeficiente. E o nome desse coeficiente é o que? A variação, que nós conhecemos como velocidade. Ou seja, a matemática, como eu sempre falo aqui no canal, ela não é como, por exemplo, as ciências sociais. Que as ciências sociais, ela é mais aberta e é muito mais relativa. Na verdade, a matemática ela é feita de raciocínio. Por isso que é bom assim você entender os conceitos mais básicos da matemática. Você não precisa virar é o que eu sempre falo aqui, você não precisa ser um gênio da matemática, mas você vai aprender a raciocinar. Você vê que existem certos pontos que se ligam. Existe uma probabilidade maior de tal coisa acontecer, ou por exemplo, existem ligações. É um processo de investigativo muito importante que a matemática faz. E ela é difícil pra caralho. Eu não digo a vocês que ela é fácil, porque ela não é. Matemática é difícil pra cacete, mano. Mas é aquela coisa. Muitas vezes aquilo que é mais difícil pode ser muito mais compensador para você. Enfim,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu mostrei para vocês alguns conceitos muito importantes na questão da mecânica e eu fiz a gente foi fazendo uma espécie de investigação como se chegou a ideia da primeira a primeira equação cinemática, que é a velocidade média. Mas isso aqui foi bem simples, foi só uma passada assim bem simples mesmo para vocês conseguirem entender. E na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos aqui de movimento relativo, tá certo? Então até a próxima aí, galera. Valeu!